Olá, estamos aqui com o Guilherme Veig, CEO do Grupo Malve. A gente está conversando sobre COP26 e a empresa tem um plano de ação para 2030, do qual a gente já vai comentar por aqui também. Guilherme, obrigada pela sua presença e participação. Vocês já tinham um plano que foi cumprido até 2020 e agora está sendo lançado esse plano 2030, correto? O que a gente pode esperar em relação a ele? Isso. Bom, Marina, obrigado pela abertura, né, por um tema tão relevante aqui para a gente. De fato, a gente fez, acho que foi a primeira empresa no nosso setor de moda a fazer um plano que foi em 2015, foi de 2015 até 2020, com metas claras, públicas, em cima daquilo que a gente queria buscar, né? Ali a gente tinha um interesse de reduzir emissões, reduzir consumo de água por peça, né, por produto de vestuário, e entre uma porção de outras ODS nesse primeiro plano, né? Teve muito aprendizado, muitas conquistas, né, muita parceria com a cadeia para trás e para frente, né? Então, primeiro com o mote da gente produzir produtos cada vez mais sustentáveis, com menos uso de recursos, e depois para a gente conscientizar também o nosso consumidor para que ele ajude a dar velocidade na mudança do setor, na mudança da indústria, né? Dentro desse tema entrou muita questão de transparência, de realmente a gente abrir as nossas portas para o mercado como um todo, para os concorrentes, inclusive, para todos os agentes aí do setor nos visitarem, ver o que a gente conseguiu fazer. E agora a gente está com esse lançamento do nosso plano 2030, né? Um plano que é bastante ambicioso, né? Fazer novas metas públicas em cima de tudo aquilo que a gente já conseguiu reduzir de emissões, de recursos naturais, de água, de uma porção de coisa, dá aquele friozinho na barriga para dizer, olha, como é que eu vou atingir essas metas? Mas hoje eu acredito que a gente tenha já um modelo de como fazer, né? De como fazer parceria, de como fazer inovação com empresas do mundo inteiro para a gente trazer essas novidades, né? Então temos aí metas bastante claras na questão de como é que a gente produz de forma mais sustentável, de emissões, de uma porção de coisas, no campo das ODSs, e depois também como é que a gente influencia o setor como um todo, né? Como a gente faz simplesmente algo maior do que a nossa atuação, daquilo que a gente produz, do resultado que a gente gera. Quais são as metas que a gente já pode comentar? A meta, acho que mais relevante de que se fala é CO2, né? Então, a emissão de CO2, de carbono, acho que é a meta mais relevante, né? No primeiro plano, se eu não me engano, eram 30% ou 40% aquilo que a gente quis reduzir, mas a gente conseguiu reduzir 75%. 75% de redução nos últimos 5 anos de emissões de carbono. E nesse novo plano, a gente está aí querendo reduzir outros 50% em cima desses 75%. Né? Então não é simplesmente comprando créditos de carbono, né, cruzando os braços e pagando pela emissão que se gera, é pelo contrário, com muita inovação, com muitos projetos novos para a redução de fato dessas emissões. Então essa é uma meta bastante importante, né? Depois, também em cima daquilo tudo que a gente já gerou no primeiro plano, é uma redução de outros 30% do consumo de água por peça, né? A gente já fez uma porção de coisa aí no jeans, né? Do jeans com um copo d'água, reduzindo aí 99% o consumo, né? A captação de água para cada peça. E aí tem várias iniciativas em N outros tipos de produto. Então, a forma de produzir um tecido plano, ou um artigo de algodão ou um jeans é completamente diferente, né? Então a inovação aqui é muito por família de produto, por tipos de matéria-prima. Então tem várias iniciativas aí no quesito água também, né? E aí a gente tem N outras metas que falam com o consumidor, né? Quanto tempo de uso a gente vai, ou quantas vezes de uso a gente vai conseguir fazer com que as nossas peças tenham, né?
algumas de nossas marcas aí estão fazendo produtos cada vez mais atemporais, que durem mais, né? Para isso eu tenho que ter qualidade superior, eu tenho que ter durabilidade para essas peças durarem uma vida útil maior. Que mais? Temos metas de diversidade e inclusão, mulheres na liderança, que mais? Uma porção de coisa. Circularidade é um dos grandes temas que a gente tem. Como é que consegue engajar o consumidor a dar mais uso e mais vida àquelas peças, né? Então, como é que eu dou um ferramental para que ele, bom, primeiro conscientização, óbvio, né, dele saber o que tem tudo de insumo e matéria-prima daquilo que ele tem guardado no guarda-roupa em casa que ele não usa, né? Como é que a gente dá uso a essas peças, né? Quanto mais uso eu dou, e a gente incentiva muito pelo lado financeiro, né? Dizendo, olha, pô, tem dinheiro nesse teu guarda-roupa parado, você não está pensando em fazer, seja uma doação disso, ou monetizar isso e ganhar dinheiro com isso e te dou um voucher para comprar um novo produto sustentável aqui. Então tem dentro dessa cadeia de circularidade tem uma porção de iniciativas e aí muitas parcerias, né? Também a gente já fez muita parceria com Repassa, com Roupateca, com uma porção seja de brechós online, agora estimulando muito trocas, né? Então tem aplicativos de troca que te ajuda a achar uma peça perto de você ou perto do teu trabalho, onde tu mora, para conseguir trocar e dar mais vida e mais uso àquelas peças. Em relação à cadeia, como que vocês pretendem ter essa influência também nesse plano? Qual trabalho vai ser feito para mudar ainda mais essa estrutura? Todas as metas nossas, primeiro a gente escolheu as ODS, né? São 21 metas que a gente está se colocando nos diversos campos, né? Todas vão ser públicas, divulgadas, assim como era o primeiro plano. E todas elas a gente olha a cadeia para trás também, né? A gente está numa posição de como tem produção por trás, tem fábrica por trás, a gente consegue olhar o escopo 1, o escopo 2, mas também o escopo 3, né? E é um papel muito grande nosso de influenciar essa cadeia para trás, né? O nosso plano foi construído aí, eu acho que por umas 80, 90 pessoas, né? O plano construído por funcionários, por lojistas, por franqueados, por consumidores finais, por entidades de classe, por diversas associações e por fornecedores da cadeia, né? Então, seja de fios, seja de fornecedores de químicos, né? Para ajudar a gente a construir primeiro esse plano, priorizar as ODS e colocar as metas aí de emissões e todas essas 21 metas públicas que eu comentei, né? Então, todas essas ODS e tudo tem a nossa meta do que a gente quer fazer dentro da empresa e o que a gente quer influenciar e que tipo de resultado mensurável que a gente consegue ter para trás na cadeia também. E tem também uma questão de educação da cadeia e também de outros parceiros envolvidos, né? Como que vocês estão pensando nessa estratégia de ser também um laboratório para o setor? Primeiro, através de transparência e fazer esse convite para que as empresas nos visitem, né? No passado era bem mais difícil, confesso, né? Porque esse tema não estava na agenda da grande maioria das lideranças, né? Que bom que isso tem mudado. Então hoje essa conscientização, a necessidade da conscientização diminuiu, né? Então obviamente tem esse nosso papel, mas hoje a gente coloca, quer dizer, como é que eu consigo colocar no meu programa de ranqueamento de fornecedores, né? Ou de inclusão ou até de exclusão de fornecedores, como é que eu coloco metas cada vez mais duras, né? Para que aqueles fornecedores se qualifiquem para conseguir fornecer para a nossa cadeia, né? Então, assim, não é só por aí, né? Quer dizer, isso, obviamente, a gente já faz e vai ser cada vez mais em cima alinhadas com essas metas da ODS que a gente está colocando. Mas como é que a gente ajuda esse fornecedor, né, a conseguir também ter uma atuação de uma forma diferente, né? Tem muitas coisas que são comuns, né? Metas de diversidade e inclusão e tudo mais que a gente se coloca internamente, é muito fácil a gente
replicar, né? Porque são programas que valem para outras empresas também. Né? O que é mais difícil, muitas vezes, essas metas de emissão de CO2, meta de água, etc., a gente consegue ser um pouco de exemplo e dar algumas referências, mas tem muito um trabalho também de cobrança e de acompanhamento dessa cadeia para trás. Mas essa ideia de laboratório, ela existirá em algumas frentes, correto? Em algumas frentes, né? A gente está, inclusive, fazendo disso um convite público para que as empresas criem em conjunto, né? Obviamente a gente liderando essa frente, mas fazendo um chamamento aí para as empresas do setor que também são engajadas. Muitas delas têm um engajamento, mas não sabem por onde começar, né? Bom, como é que eu consigo fazer alguma coisa? A gente vê várias marcas que estão surgindo, às vezes vem Instagram e etc, as marcas falando de algo onde ele fala, putz, tem boa vontade aqui, mas não tem nenhuma ação prática para dizer que é sustentável, né? E isso, muitas vezes, ele pode ser, muitas vezes, um desserviço ao consumidor, né? Porque ele está achando que ele está fazendo um bem, né? De comprar algo que parece ser mais sustentável e que não necessariamente aquilo é, né? E a gente já faz isso naturalmente, né? Quando a gente identifica isso, entra em contato, pô, vem visitar a gente, deixa eu te ensinar a fazer isso aqui de uma forma diferente, não tem super boa vontade de falar do tema de ESG, pô, vamos criar, vamos colaborar, vamos fazer alguma coisa em conjunto para que de fato você consiga não só falar, mas também ser e fazer as coisas mais sustentáveis, né? Então esse é um pouco do nosso papel. Sim, e qual a expectativa em relação ao cumprimento das metas para 2030? Como que vocês estão vendo esse plano? Acho que tem um caminho bastante claro aí de atingimento de pelo menos parte dessas metas, né? E depois via inovação, né? Assim como foi no primeiro plano, tem muita coisa que a gente não sabe como a gente vai atingir exatamente cada uma daquelas metas, né? Mas esse que é o gostoso do plano, né? Da gente correr atrás e falar assim, olha, isso aqui é o que a gente precisa cumprir, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Fazer colaborando com a cadeia como um todo facilita muito esse trabalho, né? Então, pô, a gente replica muito do que a gente vê lá fora, a gente absorve muito do que outras empresas de outros setores também fazem, mas tem muita coisa, claro, que é de inovação, né? Quando fala de um jeans com um copo d'água, quando ele fala de tingimento com amora, né? Com recursos, né? Obviamente não químicos e não nocivos, tem muito de inovação, né? De forçar a cadeia a testar muito, né? Então a gente faz desde trabalho com fiações, né? Com trabalho com empresas químicas para a gente tentar coisas diferentes, né? Como é que a gente consegue nano-encapsular alguma coisa que faça, sei lá, bem para o consumidor, que faça, né? Como é que a gente consegue gerar uma transformação de fato na nossa cadeia. Ótimo, muito obrigada. Essa cobertura de COP26 vocês veem mais aqui na Exame com boas práticas e também metas das empresas, assim como dos governos para 2030, 2050 e assim por diante. Guilherme, muito obrigada por compartilhar as metas e as boas práticas da Malve com a gente. A gente está aqui na Exame com essa cobertura da COP26 em Glasgow, acompanhando as metas das empresas e governos, não só para 2030, como também as ambições do Acordo de Paris para 2050 e assim por diante. A cobertura completa da COP26 vocês conferem por aqui.